Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Leis Brasileiras em Áudio. Hoje daremos continuidade à leitura das normas da Corregedoria da Justiça Paulista previstas para o edital de técnico escrevente judiciário 2024. Hoje iremos fazer a leitura do tomo 1, capítulo 3, sessões 9 a 15 e 17 a 19. Antes de mais nada, mostre seu apoio, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos. Descubra como se tornar membro do canal e apoiar esta iniciativa. Seção 9. Dos papéis em andamento ou findos. Artigo 103. Os papéis em andamento ou findos serão bem conservados e, quando for o caso, encadernados, classificados ou catalogados, aplicando-se quanto ao seu descarte ou disposto no parágrafo 2º do artigo 74. Seção 10. Das certidões. Artigo 104. A expedição de certidões em breve relatório ou de inteiro teor compete exclusivamente aos ofícios de justiça. Parágrafo 1º. Sempre que possível, as certidões são expedidas com base nos assentamentos constantes do sistema informatizado, cabendo ao escrivão dar a sua fé pública do que nele constar ou não. Admitida, de qualquer forma, a consulta aos autos de processos em andamento ou findos, livros ou papéis a seu cargo, caso em que se designará o número e a página do livro ou processo onde se encontra o assentamento. Parágrafo 2º. As certidões serão expedidas no prazo de 5 dias, contados da data do recebimento do respectivo pedido pelo ofício de justiça, fornecido ao interessado protocolo de requerimento. Parágrafo 3º. Serão atendidos em 5 dias úteis os pedidos de certidões de objeto e pé formulados pelo correio eletrônico, e-mail institucional de um ofício de justiça para outro. A certidão será elaborada e encaminhada pelo ofício de justiça diretamente à unidade solicitante. Parágrafo 4º. Se houver necessidade de requisição de autos do arquivo geral, os prazos deste artigo contar-se-ão do recebimento do feito pelo ofício de justiça. Parágrafo 5º. A expedição de certidão de processos que correm em segredo de justiça dependerá de despacho do juiz competente. Artigo 104-A. A requerimento escrito do credor, tratando-se de decisão judicial, transitada em julgado, que reconheça a existência de obrigação de pagar quantia certa ou alimentos, expedir-se-á certidão de teor da decisão para fins de protesto extrajudicial, a qual deverá indicar 1. Nome, número de inscrição no cadastro do Ministério da Fazenda, CPF e CNPJ, no Registro Geral de Identidade, RG, ou no Registro Nacional de Estrangeiro, RNE, e endereço do credor. 2. Nome, número de inscrição no cadastro do Ministério da Fazenda, CPF e CNPJ, no Registro Geral de Identidade, RG, ou no Registro Nacional de Estrangeiro, RNE, e endereço do devedor. 3. Número do processo judicial. 4. O valor da dívida. 5. A data em que, após intimação do executado, decorreu o prazo legal para pagamento voluntário. Parágrafo 1º. As certidões serão expedidas no prazo de 3 dias, contados da data do recebimento do respectivo pedido pelo ofício de justiça. Parágrafo 2º. A expedição de certidão de processos que correm em segredo de justiça dependerá de despacho do juiz competente. Parágrafo 3º. Em todos os casos, a certidão será levada a protesto sob a responsabilidade do credor. Parágrafo 4º. A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedido ao cartório no prazo de 3 dias, contado da data de protocolo do requerimento, desde que comprovada a satisfação integral da obrigação. Parágrafo 5º. Nas ações monitórias, havendo conversão do mandado monitório em título executivo judicial, na forma do artigo 701, parágrafo 2º do CPC, a certidão para fins de protesto deverá conter: a linha A, o conteúdo do mandado monitório com a obrigação de pagar quantia certa sob as penas da lei. A linha B, a data do trânsito em julgado da decisão, que deverá ser considerada a data do decurso do prazo para oposição dos embargos sem pagamento e, a linha C, a data do decurso do prazo para pagamento voluntário nos termos do artigo 523 do CPC. Seção 11. Dos mandados. Artigo 105. Os mandados de citação, intimação e demais atos a serem cumpridos pelos oficiais de justiça submetem-se às regras previstas no capítulo 7 destas normas de serviço. Parágrafo único.
os mandados e contramandados de prisão e alvarás de soltura submetem-se às disposições constantes da seção 12 do capítulo 4. Seção 12. Dos ofícios. Artigo 111. A lavratura de ofícios observará as regras de escrituração dispostas na seção 7 do presente capítulo e o seguinte. 1. Os ofícios extraídos de processos serão datados e identificados com o número dos autos respectivos e nome das partes, dispensando-se a numeração em ordem cronológica, anexada a uma cópia exclusivamente nos autos. 2. Os ofícios que não se refiram a feito do próprio ofício de justiça serão numerados sequencialmente, em série renovável anualmente, de acordo com as respectivas datas de expedição, arquivada uma cópia no classificador próprio. Seção 13. Das comunicações oficiais, transmissão de informações processuais e prática de atos processuais por meio eletrônico. Artigo 112. Ressalvada a utilização dos meios convencionais no caso de indisponibilidade do sistema informatizado e do sistema de malote digital, quando implantado, as comunicações oficiais que transitem entre os ofícios de justiça serão por meio eletrônico, observadas as regras estabelecidas nesta seção. Artigo 113. Serão transmitidas eletronicamente. 1. Informações que devam ser prestadas à segunda instância, conforme determinação do relator. 2. Ofícios. 3. Comunicações. 4. Solicitações. 5. Pedidos e encaminhamento de certidões de objeto e pé, certidões criminais e certidões de distribuição. 6. Cartas precatórias nos casos de urgência. Artigo 114. A transmissão eletrônica de informações e documentos será realizada por dirigente, escrivão judicial, chefe de seção e escrevente técnico judiciário. Artigo 115. O remetente da comunicação eletrônica deverá 1. Utilizar seu correio eletrônico, e-mail institucional, e não o da unidade em que lotado, para enviar a mensagem. 2. Preencher o campo para com o endereço eletrônico da unidade destinatária e o campo assunto com o número do processo e a especificação de uma hipótese do artigo 113. 3. Digitar no corpo do texto da mensagem eletrônica os dados do processo, número, unidade judiciária, comarca e partes, e o endereço do correio eletrônico, e-mail institucional da unidade em que lotado. 4. Juntar aos autos cópia da mensagem eletrônica enviada, dispensadas a impressão e a juntada de anexos que consistirem em peças do processo, ou, quando a mensagem não se referir a feito do próprio ofício de justiça, arquivá-la no classificador correspondente. 5. Anexar à mensagem os documentos necessários, no padrão PDF e sem restrição de impressão ou salvamento. 6. Selecionar as opções de confirmação da entrega e de confirmação de leitura da mensagem. 7. Assinar a mensagem com seu certificado digital. 8. Imprimir os comprovantes de confirmação de entrega e de leitura para juntadas aos autos assim que recebê-los. 9. Inserir no sistema informatizado de andamento processual a informação de envio da mensagem eletrônica. Artigo 116. O ofício de justiça que receber a mensagem deverá 1. Expedir eletronicamente as confirmações de entrega e de leitura da mensagem que valerão como protocolo. 2. Imprimir a mensagem, bem como os eventuais anexos, para juntada aos autos do processo ou arquivamento em classificador próprio, se for o caso. 3. Inserir no sistema informatizado de andamento processual a informação de recebimento da mensagem eletrônica, se for o caso. 4. Promover a conclusão, no prazo legal, quando a mensagem se referir a providências a cargo do juiz. 5. Encaminhar eletronicamente a mensagem, no mesmo prazo da conclusão, ao correio eletrônico, e-mail institucional do juiz, se este assim o determinar, ou ao correio eletrônico, e-mail institucional do funcionário a quem couber o envio da resposta. Artigo 117. A resposta aos e-mails deverá ser dada eletronicamente, cabendo ao juiz, a quem a mensagem houver sido encaminhada nos termos do inciso 5 do artigo 116, ou ao funcionário, encarregado do envio da resposta, preencher no campo para o endereço do correio eletrônico, e-mail da unidade cartorária do remetente da mensagem original. Artigo 118. Na ausência da expedição de confirmação de entrega e leitura pelo destinatário da mensagem,
Presumir-se-ão recebidas e lidas as mensagens no primeiro dia útil subsequente ao do envio. Parágrafo único. Tratando-se de medidas urgentes, se frustrada a entrega ou se não confirmados o recebimento e a leitura até o dia seguinte à transmissão, o remetente entrará em contato telefônico com o destinatário e, se o caso, reenviará a mensagem, de tudo lavrando-se certidão nos autos. Artigo 119. Em se tratando de documentos que devam ser juntados em processo digital, será feita em PDF a impressão de que cuidam os incisos 4 e 8 do artigo 115 e do inciso 2 do artigo 116. Artigo 120. Nos casos de inoperância do certificado digital ou enquanto não for disponibilizado, o remetente materializará o documento em papel, colherá a assinatura, digitalizará o documento assinado e o enviará como anexo da mensagem eletrônica. Artigo 121. Cumpridas as providências dos artigos 115, 116 e 117, as mensagens eletrônicas e seus anexos serão deletados. Subseção 1. Das informações eletrônicas obtidas por meio do sistema InfoJude. Artigo 121-A. A solicitação e o recebimento de informações da Receita Federal do Brasil relacionadas a endereço ou a situação econômico-financeira da parte em processo judicial serão realizadas pelo sistema InfoJude, diretamente pelos magistrados ou servidores indicados, sendo obrigatório o uso do certificado digital ICP Brasil padrão A3. Artigo 121-B. As informações relacionadas à situação econômico-financeira ou outras de natureza sigilosa, dirigidas a processos físicos, serão disponibilizadas em formato digital, no andamento processual, com utilização da funcionalidade denominada sigilo do documento, configurada para que o acesso, via portal ESAGE, fique restrito aos advogados das partes e, desde que devidamente habilitados a atuar no processo, aos defensores públicos, promotores de justiça e integrantes de outras instituições conveniadas. Artigo 121-C. Serão igualmente juntadas aos autos as informações que versarem apenas sobre o endereço da parte. Não será necessária a tramitação sob segredo de justiça. Seção 14. Das cartas precatórias, rogatórias e arbitrais. Artigo 122. A carta precatória será confeccionada em 3 vias, servindo, uma delas, de contrafé. Parágrafo 1º. O pagamento da taxa judiciária, devido em razão do cumprimento, deverá ser demonstrado até o momento da distribuição, mediante a juntada da primeira via original do respectivo comprovante de recolhimento. Parágrafo 2º. Quando o ato deprecado for a citação, será instruída com tantas cópias da petição inicial quantas sejam as pessoas a citar. Parágrafo 3º. Se a ordem judicial puder ser cumprida remotamente, o ato não será deprecado, salvo nas situações abaixo e desde que esteja devidamente fundamentadas na decisão judicial que determinar a expedição da deprecata. A. Não disponibilização de data para a realização de audiência em estação passiva, artigo 156-A, em 30 dias para processos em que há réu preso ou menor internado, ou 90 dias para os demais casos. B. Na hipótese do artigo 995, parágrafo 10, inciso 3, desta norma de corregedoria. C. Quando necessária a prática de ato a ser cumprido presencialmente para viabilizar posterior ato remoto, por exemplo, intimação presencial de testemunha que será ouvida remotamente por videoconferência, excetuando-se os processos eletrônicos nas comarcas onde já é implantado o compartilhamento de mandados. D. Nos casos de depoimento especial, nos termos da Lei nº 13.431 de 2017. E. Para pessoas com dados protegidos a que se refere o provimento CG número 32/2000. Artigo 123. Constatado que o ato pode ser cumprido em endereço de jurisdição diversa daquela constante da carta precatória, ou ainda, que o endereço originário pertence a outra jurisdição, deverá o juízo deprecado encaminhá-la ao juízo competente, comunicando tal fato ao juízo deprecante. Artigo 124. O juízo deprecado devolverá a carta precatória, independentemente de cumprimento, quando não devidamente instruída e não houver regularização no prazo determinado. Artigo 125. As cartas precatórias não serão autuadas, servindo os encartes
remetidos pelo juízo deprecante como face das mesmas, sobre os quais o ofício de justiça deprecado afixará a etiqueta adesiva remetida pelo ofício do distribuidor, que servirá de identificação das partes e da natureza do feito, cuidando também anotar no auto, à direita, o número do processo. Artigo 126. As cartas precatórias, quando possível, servirão como mandado. Artigo 127. Não atendidos pedidos de informações sobre o cumprimento do ato, cumprirá ao ofício de justiça do juízo deprecante reiterar a solicitação e estabelecer contato telefônico com o escrivão do juízo deprecado, de tudo certificando nos autos. Parágrafo único. Em caso de inércia, os autos serão conclusos ao juiz do feito para as providências cabíveis. Artigo 128. É permitida a retirada da carta cumprida junto ao juízo deprecado para a entrega ao juízo deprecante, desde que nela conste o nome do advogado da parte que tiver interesse no cumprimento do ato, com o número da respectiva inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 129. Ao retornar cumprida a precatória, o escrivão judicial juntará, aos autos principais, apenas as peças essenciais, imprescindíveis à compreensão das diligências realizadas no juízo deprecado, especialmente as certidões de lavra dos oficiais de justiça e os termos do que foi deprecado, salvo determinação judicial em contrário. Artigo 130. Havendo urgência, transmitir-se-á a carta precatória por facsímile, fax, telegrama, telefone, radiograma ou correio eletrônico, e-mail, observando-se as cautelas previstas nos artigos 264 e 265 do Código de Processo Civil e nos artigos 354 e 356 do Código de Processo Penal. Parágrafo único. A via original da carta não será encaminhada ao juízo deprecado. Será encartada aos autos, juntamente com a certidão de sua transmissão, tão logo ocorra o pedido de confirmação de seu teor por parte do juízo destinatário. Artigo 131. As cartas rogatórias cíveis e criminais serão expedidas conforme o procedimento, modelos e formulários aprovados e divulgados pela Corregedoria Geral da Justiça no sítio do Tribunal de Justiça na internet. Seção 15. Das intimações. Artigo 132. A intimação dos atos e termos do processo ou de expediente administrativo far-se-á, sempre que possível, por meio eletrônico e mediante publicação no Diário da Justiça eletrônico. Parágrafo único. É vedado ao servidor dos ofícios de justiça prestar informações por telefone aos advogados, aos membros do Ministério Público, às partes e ao público em geral acerca dos atos e termos do processo. Artigo 133. Os despachos, decisões interlocutórias e sentenças devem ser encaminhados à publicação no Diário da Justiça eletrônico dentro do prazo máximo de 3 dias, a contar da devolução dos autos em cartório. Parágrafo único. O mesmo prazo deverá ser observado para fins de cumprimento da intimação por meio eletrônico. Artigo 134. As intimações de atos ordinatórios, despachos, decisões interlocutórias e sentenças, qualquer que seja o meio empregado, consumar-se-ão de maneira objetiva e precisa, sem ambiguidades e omissões, e conterão 1. O número dos autos, o objeto do processo, segundo a tabela vigente, e o nome das partes. 2. O resumo ou transcrição daquilo que deva ser dado conhecimento, suficientes para o entendimento dos respectivos conteúdos. 3. O nome dos advogados das partes, com o número de suas respectivas inscrições na Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 135. Nas intimações pela imprensa. 1. Quando qualquer das partes estiver representada nos autos por mais de um advogado, o ofício de justiça fará constar o nome de qualquer subscritor da petição inicial, da contestação ou da primeira intervenção nos autos, com o número da respectiva inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, a não ser que a parte indique outro, ou, no máximo, 2 nomes, ou indique o nome da sociedade de advogados a que seu advogado pertença. 2. As decisões interlocutórias e sentenças serão publicadas somente na sua parte dispositiva. Os atos ordinatórios e despachos de mero expediente serão transcritos ou resumidos com os elementos necessários à explicitação do conteúdo da ordem judicial, quem e sobre o que se deve manifestar, ter ciência, providenciar, etc. Parágrafo único. Será publicada apenas a parte dispositiva das decisões proferidas em procedimentos de natureza disciplinar
ou em processos de dúvida, podendo o Corregedor-Geral da Justiça, se entender necessário, determinar a sua publicação integral após o trânsito em julgado. Artigo 136. A publicação omissa em relação aos requisitos constantes dos artigos 134 e 135 e que cause efetivo prejuízo a qualquer das partes será considerada nula. Artigo 137. Quando ocorrer erro ou omissão de elemento indispensável na publicação, independentemente de despacho ou de reclamação da parte, proceder-se-á imediatamente à retificação e nova publicação, encartando-se aos autos cópia do ato incorretamente publicado. Artigo 138. Da publicação no Diário da Justiça Eletrônico a respeito de processos sujeitos ao segredo de justiça, constarão as iniciais das partes. Artigo 139. Os escrivães judiciais farão publicar no Diário da Justiça, juntamente com as respectivas intimações, o valor da taxa judiciária que deve ser recolhida pelas partes, bem como o valor das importâncias que, objeto de cálculo, devam ser depositadas em quaisquer processos e a qualquer título. Parágrafo único. Todas as intimações, publicadas para que as partes se manifestem sobre cálculos e contas, conterão os respectivos valores, em resumo, limitando-se a publicação ao que baste para a perfeita ciência das partes sobre o objeto do cálculo ou da conta. Artigo 140. A publicação de atos ordinatórios, despachos, decisões interlocutórias e sentenças no Diário da Justiça Eletrônico será documentada pelo encarte aos autos da respectiva certidão gerada automaticamente pelo sistema informatizado oficial ou, na impossibilidade, pela certidão aposta na mesma folha, ao pé ou, se não houver espaço, no verso da folha em que é lançado o ato publicado. Parágrafo único. As publicações feitas no Diário da Justiça Eletrônico comprovam-se mediante certidão, independentemente da juntada do exemplar impresso. Artigo 141. Nas intimações por edital, 1. Extraído o edital, conferido e assinado, serão autenticadas as respectivas folhas com a chancela do ofício de justiça, devendo o escrivão rubricar cada uma delas. 2. As publicações de edital feitas no Diário da Justiça Eletrônico, na Rede Mundial de Computadores, no sítio do respectivo tribunal ou na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça comprovam-se mediante certidão, independentemente da juntada do exemplar impresso. 3. A publicação de edital em jornal de ampla circulação local será providenciada pela parte ou por agência de publicidade de sua escolha e comprovada nos autos mediante a juntada do exemplar original. 4. A entrega da minuta para fins de publicação, sempre mediante recibo, poderá ser feita a estagiário ou advogado com procuração nos autos. Parágrafo único. Quando o processo tramitar sob segredo de justiça, os editais de citação deverão conter o nome completo do réu e apenas o conteúdo indispensável à finalidade do ato, sem as especificações da petição inicial, abreviando-se os nomes das demais partes envolvidas a fim de resguardar o segredo de justiça. Artigo 142. Caberá aos escrivães judiciais velar pelo adequado cumprimento das normas atinentes às publicações ou às intimações por carta, conferindo diariamente seu teor, sem prejuízo da fiscalização ordinária dos juízes corregedores permanentes. Seção 17. Da consulta e da carga dos autos. Artigo 157. O acesso aos autos judiciais e administrativos de processos em andamento ou findos, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a segredo de justiça, é assegurado aos advogados, estagiários de direito e ao público em geral por meio do exame em balcão do ofício de justiça ou sessão administrativa, podendo ser tomados apontamentos, solicitadas cópias reprográficas, bem como utilizado scanner portátil ou máquina fotográfica. Vedado, nestas hipóteses, o desencarte das peças processuais para reprodução. Parágrafo único. Os escrivães judiciais e os chefes de seção judiciária manterão, pessoalmente ou mediante servidor designado, rigorosa vigilância sobre os autos dos processos, sobretudo quando do seu exame, por qualquer pessoa, do balcão do ofício de justiça ou sessão administrativa. Artigo 158. Para garantia do direito de acesso aos autos que não corram em segredo de justiça, poderão os advogados ou estagiários de direito, regularmente inscritos na OAB, que não tenham sido constituídos procuradores de quaisquer das partes,
retirar os autos para a cópia pelo período de 1 hora, mediante controle de movimentação física, devendo o serventuário consultar ao sítio da Ordem dos Advogados do Brasil da internet, à vista da carteira da OAB apresentada pelo advogado ou estagiário de direito interessado, com impressão dos dados obtidos, os quais serão conferidos pelo servidor antes da entrega dos autos. Observadas, ainda, as demais cautelas previstas para a carga rápida, conforme o disposto no artigo 165. Parágrafo único. A carga rápida de que trata este artigo também será concedida à pessoa credenciada pelo advogado ou sociedade de advogados, não sendo dispensada a consulta ao sítio da Ordem dos Advogados do Brasil dos dados referentes ao advogado ou sociedade de advogados que autorizar a retirada dos autos. O preposto deverá apresentar, além da autorização prevista no parágrafo 7º do artigo 272 do Código de Processo Civil, o respectivo documento de identidade. Artigo 159. Nos casos complexos ou com pluralidade de interesses, a fim de que não seja prejudicado nem o andamento do feito e nem o acesso aos autos, fica autorizada a retirada de cópias de todo o feito que ficarão à disposição para a consulta dos interessados. Artigo 160. Na hipótese de os processos correrem em segredo de justiça, o seu exame em cartório será restrito às partes e a seus procuradores devidamente constituídos. Parágrafo 1º. As entidades que reconhecidamente prestam serviços de assistência judiciária poderão, por intermédio de advogado com procuração nos autos, autorizar a consulta de processos que tramitam em segredo de justiça em cartório pelos acadêmicos de direito não inscritos na OAB. Referida autorização deverá conter o nome do acadêmico, o número do seu RG e o número e ou nome das partes do processo que se refere à autorização, que será juntada posteriormente aos autos. Parágrafo 2º. É vedado o acesso a autos de processos que correm em segredo de justiça por estagiários não inscritos ou com inscrição vencida na OAB. Artigo 161. A carga de autos judiciais e administrativos em andamento no cartório é reservada unicamente a advogados ou estagiários de direito regularmente inscritos na OAB, constituídos procuradores de alguma das partes, ressalvado, nos processos findos e que não estejam sujeitos a segredo de justiça, a carga por advogado, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Parágrafo único. A carga de autos também poderá ser realizada por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela advocacia pública, pela defensoria pública ou pelo Ministério Público, o que implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. Artigo 162. O escrivão ou o escrevente responsável pelo atendimento registrará a retirada e a devolução de autos mediante anotação no Sistema Informatizado Oficial e no relatório de carga emitido pelo Sistema Carga Eletrônica, observadas as seguintes cautelas. 1. Na retirada dos autos, o advogado, estagiário de direito ou pessoa credenciada lançará a sua assinatura no relatório de carga emitido pelo sistema informatizado, arquivando-se o documento provisoriamente em classificador próprio. 2. Na devolução do feito, o servidor do ofício de justiça ou da seção administrativa efetuará a baixa no relatório de carga, juntando-o imediatamente aos autos. Parágrafo 1º. O livro protocolo de autos e papéis em geral será utilizado quando não for possível a utilização do sistema informatizado, caso em que serão lançados no livro a assinatura do destinatário e, nos autos, o termo de carga e recebimento. Parágrafo 2º. No relatório eletrônico ou no livro de protocolo constarão o número da carteira profissional e a respectiva seção, expedida pela OAB, em nome do destinatário, ou o número da carteira de identidade, quando tratar-se de pessoa credenciada pelo advogado ou sociedade de advogados, facultado ao servidor, na dúvida, solicitar a exibição dos documentos. Parágrafo 3º. A baixa da carga de autos, constante de relatório eletrônico ou de livro protocolo, far-se-á imediatamente, à vista do interessado, sendo-lhe facultada a obtenção de recibo de autos, assinado pelo servidor em instrumento previamente confeccionado pelo interessado e do qual constarão designação do ofício de justiça ou da seção administrativa, número do processo, tipo de demanda, nome das partes e data da devolução. A cada auto processual corresponderá um recibo e a subscrição pelo servidor não implica reconhecimento da respectiva regularidade interna. Artigo 163. Os advogados,
A Sociedade de Advogados, os representantes judiciais da Fazenda Pública e os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, mediante petição dirigida ao juiz corregedor permanente, poderão indicar prepostos, funcionários ou estagiários autorizados a retirarem, em nome daqueles, os autos em carga. Parágrafo 1º. Da petição, que será arquivada em pasta própria, constarão os nomes completos, os números dos documentos da identidade, do CPF e os números das identificações funcionais, se o caso. Parágrafo 2º. O funcionário ou estagiário deverá portar o documento da identidade e a cédula ou crachá funcional, conforme o caso, no momento da retirada dos autos, para que o ofício de justiça possa verificar, mediante conferência das petições arquivadas, se a pessoa encontra-se autorizada a subscrever a carga. Parágrafo 3º. A carga dos autos será feita em nome da pessoa que subscreveu a autorização e dela constarão os dados da pessoa que estiver retirando os autos. Parágrafo 4º. Qualquer alteração no rol de pessoas autorizadas a retirar os autos deverá ser imediatamente comunicada ao juiz corregedor permanente. Artigo 164. Não havendo fluência de prazo, os autos somente serão retirados em carga mediante requerimento. Parágrafo 1º. Na fluência de prazo, os autos não sairão do ofício de justiça, salvo nas hipóteses expressamente previstas na legislação vigente, ressalvado, porém, em seu curso ou em outras hipóteses de impossibilidade de retirada dos autos, o direito de requisição de cópias quando houver justificada urgência na extração respectiva, mediante autorização judicial, observando-se o procedimento próprio. Parágrafo 2º. Na fluência de prazo comum, só em conjunto ou mediante prévio ajuste por petição nos autos, os procuradores das partes ou seus prepostos retirarão os autos, ressalvada a obtenção de cópias para a qual cada procurador ou preposto poderá retirá-los pelo prazo de 2 a 6 horas, mediante carga, independentemente de ajuste, observado o término do expediente forense. Artigo 165. A carga rápida dos autos será concedida pelo escrivão ou o escrevente responsável pelo atendimento pelo período de 1 hora, mediante controle de movimentação física dos autos, conforme formulário a ser preenchido e assinado por advogado ou estagiário de direito devidamente constituído no processo, ou ainda por pessoa credenciada pelo advogado ou sociedade de advogados, respeitado o seguinte procedimento. 1. Os requerimentos serão recepcionados e atendidos, desde que formulados até 1 hora antes do término do expediente forense. 2. O formulário de controle de movimentação física será juntado aos autos no exato momento de sua devolução ao ofício de justiça, certificando-se o respectivo período de vista. 3. Na hipótese dos autos não serem restituídos no período fixado, competirá ao escrivão judicial representar, no prazo de 24 horas, ao juiz corregedor permanente, inclusive para fins de providências competentes junto à Ordem dos Advogados do Brasil, Estatuto da OAB, artigos 34, inciso 22 e 37, inciso 1. Artigo 166. É vedada a retenção do documento de identificação do advogado ou do estagiário de direito no ofício de justiça para a finalidade de controle de carga de autos em qualquer modalidade ou circunstância. Artigo 167. O advogado deve restituir, no prazo legal, os autos que tiver retirado do ofício de justiça. Se intimado pessoalmente, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salário mínimo. Parágrafo 1º. Verificada a falta, o juiz comunicará o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição das penalidades. Parágrafo 2º. O expediente de cobrança de autos receberá autuação singela sem necessidade de registro. Parágrafo 3º. Devolvidos os autos, o ofício de justiça, depois de seu minucioso exame, juntará o expediente de cobrança de autos, certificando a data e o nome de quem os retirou e devolveu. Parágrafo 4º. Na hipótese de extravio dos autos, o expediente de cobrança instruirá o respectivo procedimento de restauração. Artigo 168. O escrivão ou o chefe de seção deverá, mensalmente, até o 10º dia útil do mês subsequente, verificar o cumprimento dos prazos de devolução dos autos retirados, relacionar, em 2 vias, os autos em poder das partes além dos prazos legais ou fixados,
A primeira encaminhada sob forma de representação ao juiz corregedor permanente para as providências previstas no artigo 167 e a segunda via para acompanhamento e controle, arquivada em pasta própria. Artigo 169. O disposto nesta seção aplica-se, no que couber, a todos os demais destinatários de carga. Seção 18. Do desentranhamento de peças e documentos dos autos. Artigo 170. O desentranhamento de peças e de documentos, facultada a substituição por cópia simples, poderá ser requerido pelo interessado ou determinado de ofício pelo juiz. Artigo 171. Não haverá substituição das peças ou dos documentos desentranhados por cópia quando, a critério do juiz do processo, referirem-se a 1. Manifestação intempestiva do peticionário. 2. Documentação evidentemente estranha aos autos. 3. Documentos que não tenham servido de base para a fundamentação de qualquer decisão proferida nos autos ou para a manifestação da parte contrária. Parágrafo 1º. Nestas hipóteses, será colocada uma folha em branco no lugar das peças ou documentos desentranhados, anotando-se a folha dos autos em que é lançada a certidão de desentranhamento, vedada a renumeração das folhas do processo. Parágrafo 2º. As peças e os documentos juntados por equívoco aos autos serão imediatamente desentranhados e juntados aos autos corretos ou, quando não digam respeito a feitos da vara ou ofício de justiça, devolvidos ao setor de protocolo, de tudo lavrando-se certidão. Artigo 172. Deferido ou determinado de ofício o desentranhamento, caberá ao ofício de justiça 1. Desentranhar as peças, certificando-se. 2. Manter os documentos em local adequado para sua posterior entrega. 3. Intimar o interessado a retirar a documentação no prazo de 5 dias, se outro não for assinalado pelo juiz. Parágrafo 1º. A certidão de desentranhamento mencionará a numeração das folhas desentranhadas e, quando o caso, daquela na qual se determinou o ato e a eventual substituição por cópia simples. Parágrafo 2º. As peças desentranhadas dos autos, enquanto não entregues ao interessado, serão guardadas em classificador próprio, sendo vedado grampeá-las na contracapa dos autos. Parágrafo 3º. A devolução de peças desentranhadas efetuar-se-á mediante termo nos autos, lançado imediatamente após a certidão de desentranhamento, constando o nome e documento de identificação de quem as recebeu em devolução, além do competente recibo. Artigo 173. Salvo motivada determinação judicial em sentido contrário e os títulos de crédito, fica dispensada a certificação do número do processo nas peças e documentos desentranhados dos autos. Artigo 174. Transitada em julgada a sentença, os objetos anexados às manifestações processuais serão devolvidos às partes ou seus procuradores, mediante solicitação ou intimação para retirada em até 30 dias, sob pena de destruição. Artigo 175. O escrivão ou servidor responsável verificará periodicamente o classificador para arquivamento provisório de petições e documentos desentranhados e petições que não sejam passíveis de juntada aos autos. 1. Quando constatar a existência de petições desentranhadas ou que, por qualquer motivo, não sejam passíveis de juntada aos autos, acompanhadas ou não de documentos, intimará os interessados para retirá-las. 2. Decorrido o período de 11 meses, contado da intimação para sua retirada, deverá ser publicado o edital contendo o número de protocolo das petições, indicação se vieram acompanhadas de algum documento, os números dos processos, os nomes das partes e o nome do advogado, se houver, para retirada em 30 dias, sob pena de inutilização. 3. Será enviada a cópia do edital previsto no item 2 à Ordem dos Advogados do Brasil local, que, observando o prazo indicado, poderá solicitar o encaminhamento de uma ou mais petições nele descritas, caso em que passará a ser a responsável pela sua custódia. 4. O procedimento previsto nos incisos 2 e 3 deverá ser realizado pelo menos uma vez em cada ano, devendo constar na ata de correição anual a data da publicação do edital e o número do expediente. Seção 19. Do arquivamento, rearquivamento, desarquivamento de processos e pesquisa histórica de acervo arquivado. Subseção 1. Disposições gerais. Artigo 176.
Nenhum processo será arquivado sem sentença definitiva ou decisão terminativa, incluindo, nesse último caso, a hipótese de decisão de extinção do processo em razão da estabilização da tutela de que trata o artigo 304, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, salvo os casos legais de suspensão do processo por prazo indeterminado, quando não será comunicada sua extinção. Artigo 177. Após a publicação da decisão que determinou o arquivamento, os processos permanecerão no ofício de justiça por 30 dias. Findo o prazo, serão arquivados após realizadas as anotações e atos necessários no sistema informatizado oficial e no sistema da empresa terceirizada. Artigo 178. Quando o cumprimento da sentença condenatória cível se der em juízo diverso daquele que a proferiu, artigo 516, parágrafo único do CPC, o arquivamento dos autos, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, deverá ser promovido pelo juízo da execução, que realizará todos os cadastramentos pertinentes à extinção do processo, quando for o caso. Artigo 179. É autorizado o arquivo provisório de processos que se encontrem em fase de execução de título judicial há mais de 1 ano e nos quais não tenham sido localizados bens do executado, mantido o nome das partes no cartório distribuidor. Os processos arquivados provisoriamente deverão ser excluídos das estatísticas mensais. Artigo 180. Fica vedada às partes e advogados a consulta ou retirada de processos nos depósitos do arquivo terceirizado. Artigo 181. O interessado consultará o processo no ofício de justiça onde tramitou o processo objeto do pedido de desarquivamento, promovendo a unidade judicial a requisição no sistema da empresa terceirizada, observando o prévio recolhimento da taxa de desarquivamento dos autos, quando não se tratar de pedidos abrangidos pela gratuidade judiciária ou isenção. Parágrafo único. O interessado no desarquivamento será intimado, por qualquer meio idôneo de comunicação, da chegada dos autos ao cartório e do prazo de 30 dias para manifestação, bem como de que, decorrido o prazo sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo. Artigo 182. É expressamente vedado o manuseio de autos processados em segredo de justiça, exceção feita às partes e aos advogados por elas constituídos ou mediante ordem judicial expressa. Parágrafo único. A extração de cópia reprográfica ou certidão de processos com segredo de justiça, bem como o desentranhamento de documentos, dependerão de despacho do juiz competente. Artigo 183. Permite-se a pesquisa histórica em local apropriado, mediante solicitação prévia para a Coordenadoria de Gestão Documental e Arquivos, que fará os encaminhamentos necessários para autorizar o acesso ao processo objeto da pesquisa. Subseção 2. Do arquivamento. Artigo 184. O arquivo de processos. Primeiro arquivamento será feito individualmente, dispensando-se o uso de caixas e adotando-se as seguintes cautelas. 1. Indexar no sistema da empresa terceirizada cada processo e, se for o caso, seus volumes separadamente. 2. No caso de processos com mais de um volume, indicar o número do volume que está sendo internado. 3. Afixar na capa do processo, no canto superior esquerdo, a etiqueta de indexação do processo, volume a volume. 4. Indicar no sistema a quantidade de apensos existentes para o processo ou volumes objeto da indexação. 5. Se for o caso de apenso com número autônomo de distribuição, realizar a indexação do processo apenso, informando a vinculação, apensamento. Parágrafo único. No sistema informatizado oficial, todos os dados do processo deverão estar anotados, processo baixado, extinção ou com decisão terminativa. Artigo 185. A remessa de processos para a guarda em arquivo terceirizado será feita pelos ofícios de justiça de acordo com a escala de retirada periodicamente publicada no Diário da Justiça Eletrônico. Subseção 3. Do rearquivamento. Artigo 186. Para rearquivamento de processos, os ofícios de justiça informarão no sistema da empresa terceirizada os dados necessários para propiciar a coleta do processo para a guarda. 1. Vara, Secretaria, Unidade Produtora. 2. Número de registro, compreendendo todos os números que o processo possui. 3. Classe e assunto. 4. Nome das partes ativa e passiva sem abreviações. 5. Número de documentos, quando houver. 6. Nome dos advogados das partes ativa e passiva, sem abreviações e número da OAB.
7. Objeto da ação. 8. Data da decisão final. Compreende todos os recursos, data de acórdão, quando houver. 9. Resultado da ação. Procedente, improcedente, condenado, absolvido, sem julgamento de mérito. 10. Data do trânsito em julgado. 11. Data da extinção, baixa definitiva. Artigo 187. Os processos destinados ao rearquivamento dispensam a utilização de caixas, pacotes, malotes e submalotes. Contudo, deverão estar separados de forma distinta, possibilitando identificar no momento da coleta quais são novos arquivamentos, primeiro arquivamento, e quais são os de retorno para arquivamento, rearquivamento. Subseção 4 do desarquivamento, artigo 188. Os requerimentos de desarquivamento de autos, ressalvadas as exceções legais, serão instruídos com o comprovante de recolhimento da respectiva taxa. Parágrafo único. Na ausência da guia de recolhimento, o advogado, subscritor ou responsável indicado será intimado a recolher as respectivas custas no prazo de 5 dias, sob pena de não prosseguimento da solicitação. Artigo 189. Os ofícios de justiça requisitarão, quando necessário, os processos depositados no arquivo terceirizado, emitindo a solicitação diretamente no sistema da empresa terceirizada e anotando no sistema informatizado oficial a data em que é solicitado o desarquivamento do processo. Parágrafo 1º. Se o interesse recair sobre o processo em apenso, no momento da requisição deverá ser informado no sistema o processo principal ao qual ele se encontra apensado. Parágrafo 2º. Antes de requisitar o processo, os ofícios de justiça verificarão se o processo foi de fato remetido para a guarda no arquivo terceirizado, mediante consulta prévia no sistema da empresa terceirizada, sem prejuízo de certificar-se de que o processo objeto da solicitação não se encontra no próprio ofício. Parágrafo 3º. Quando se tratar de requisição de processos por parte dos ofícios de justiça integrantes de foro regional, o requisitante deverá mencionar na requisição, se for o caso, a qual vara distrital pertencia o processo ora solicitado. Parágrafo 4º. Não será permitida a reiteração de requisição antes de decorridos 10 dias úteis contados da data de requisição no sistema da empresa terceirizada. Parágrafo 5º. Assim que recebidos os autos do arquivo terceirizado, o ofício de justiça lançará o recebimento no sistema informatizado oficial e no sistema da empresa terceirizada, evitando-se novas requisições de processos que já se encontram nas unidades judiciais. Subseção 5. Da pesquisa histórica. Artigo 189-A. Permite-se a pesquisa científica nos processos que se encontram arquivados nas dependências da empresa terceirizada responsável pela guarda. Artigo 189-B. Para a realização da pesquisa, é necessário o credenciamento junto à Coordenadoria de Gestão Documental e Arquivos, SPI 2.4, através do endereço eletrônico institucional. Artigo 189-C. No pedido de credenciamento deverá constar o tema da pesquisa e a lista de processos com indicação da comarca, vara de origem, números de cada processo, o nome das partes e número da caixa, arquivo, pacote, onde foi guardado. Artigo 189-D. Deverá ainda ser preenchido e encaminhado o termo de compromisso, sigilo e confidencialidade, conforme modelo oficial disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Artigo 189-E. Recebido o pedido de credenciamento e o termo de compromisso de sigilo e confidencialidade devidamente assinado, após autorizada a pesquisa pelo presidente da Comissão Permanente de Avaliação Documental, o pesquisador e a empresa terceirizada serão comunicados da autorização. Artigo 189-F. A autorização do credenciamento poderá ser pelo prazo de 30, 60 ou no máximo 90 dias, renováveis desde que justificado o motivo. Artigo 189-G. Para pesquisa científica, busca e fornecimento da informação, não haverá incidência do pagamento da taxa de desarquivamento, mas deverão ser ressarcidos eventuais custos gerados com serviços de extração de cópias reprográficas e os referentes a materiais utilizados, eventualmente nos termos do artigo 12 da Lei 12.527 de 2011, a Lei de Acesso a Informações. Eu encerro neste momento a leitura do tomo 1, capítulo 3, seções 9 a 15 e 17 a 19 das normas de corregedoria da Justiça Paulista. Eu espero mesmo que esse vídeo possa lhe ajudar de qualquer maneira. Se você gostou, curta e compartilhe à vontade.
Não esqueça de mostrar o seu apoio ao produtor do conteúdo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos. Descubra como se tornar membro do canal e apoiar esta iniciativa. Deixe aqui nos comentários críticas, elogios e sugestões para os próximos vídeos do canal Leis Brasileiras em Áudio. Eu desejo a você sucesso e prosperidade na sua jornada. Um forte abraço e até o próximo vídeo.